Olá, boa tarde. Tudo bem? Saudades de vocês. A prof vai fazer hoje uma revisão dos nossos assuntos de ciências, lá dos sons que a gente está trabalhando nas 2 últimas semanas. Lá na página 6 do livro de vocês, está falando sobre a onda do som. A gente já falou, já viu que o som se espalha como uma mola, né? Por ondas. Que nem aqui, quando coloca uma pedrinha, joga uma pedrinha na água e ela se espalha. A gente viu que o som, então, ele vibra, quer dizer que ele se espalha, e isso é chamado de propagação. Então, quando o som se espalha, o que a gente chama é propagação do som, que nem aqui. O som está se propagando do violão até o ouvido. E o som se propaga, ou seja, espalha, por meios líquidos, como a água. Quem é que já mergulhou na piscina e tentou escutar? A gente não consegue escutar tão bem, porque os nossos ouvidos, o nosso corpo não é adaptado para perceber sons embaixo da água. Mas a gente escuta tudo distorcido quando a gente está mergulhando, né? Quem é que já fez essa experiência? Também o som se espalha, além da água, no ar, que é o mais adequado, que a gente escuta mais rápido, né? Que ele se espalha mais rápido. E nos sólidos, como por exemplo a madeira, se a gente deitar o nosso ouvido no chão, na madeira, e é uma pessoa caminhar, a gente vai escutar, né? Nós podemos ouvir. Então, tem esses 3 lugares por onde o som se espalha: na água, no ar e nos sólidos como a terra, a madeira, né? E ele se espalha muito rápido. Aqui diz assim, você sabia que as ondas sonoras são muito rápidas e em segundos elas viajam 340 metros em 1 segundo. Mas existe algo mais rápido que o som? Sim, a luz. Aqui está dando o exemplo de quando a gente ouve um raio, né? A gente primeiro vê a luz e depois só que a gente escuta o barulho. Então, a luz é mais rápida ainda do que o som, certo? E aqui tem um cálculozinho para fazer. Quando chover, que tomara que seja logo, vocês podem ler esse coisinho e ouvirem trovões, vocês podem fazer este cálculo. Daí aqui são as atividades que vocês fizeram, me mandaram. E aqui tá falando da intensidade do som. Se ele é fraco ou se ele é forte. Sobre o tom, se ele é grave ou se ele é agudo. E sobre o timbre, que é a fonte, da onde que vem este som, certo? Depois aqui tem um assunto interessante, o eco. Quem é que já gritou e ouviu o seu próprio eco? O que isso significa quando a gente ouve nosso eco? A gente fala, o nosso som bate num obstáculo e volta para nós, certo? Alguns animais usam isso para se alimentar e para viver, para se orientar, para onde ir, para onde voar, certo? A gente está falando da reflexão do som. Ele vai, bate e volta. Aqui ele está representado com outras cores, ó. 2 cores. Aí vocês fizeram os instrumentos e a atividade de hoje, pessoal, é essa daqui. Aqui tá falando assim: analise a seguinte ilustração que mostra como os écolos são utilizados em diferentes situações. Aqui tá o navio que tá mandando um som, o som bate no fundo do mar e volta. Por que ele faz isso? Para saber se tem algum obstáculo, uma ilha, uma pedra para não bater, certo? E aqui o golfinho. Para que ele faz? Ele manda o som e o som volta, né? Ele faz isso para quê? Para se alimentar, para se orientar, para fugir de predadores, certo? Aí vocês vão responder aqui. E aqui tá falando do timbre, do tom e da intensidade da voz. E lá no material de apoio vai ter um jogo dos sons, que é esse aqui. O prof já separou aqui, vocês podem dar um pause nesse vídeo para ver qual que é o parzinho. O som que a gente não ouve bem, aquele som embaixo da água. Lembra que a prof falou que o nosso corpo não está preparado para ouvir os sons que estão embaixo da água?
A poluição sonora, quando tem muitos sons. A nossa audição, que é entrando no nosso ouvido, um som muito forte, um som mais fraco. A voz grave, que é dos homens, e a aguda, que é das mulheres.